E bora lá que hoje a gente tem bastante assunto. E a gente vai falar de presença digital, um assunto muito pertinente e importante para o momento que estamos vivendo. Como vocês já devem ter notado, pelo menos aqui no meu feed, é live pra caramba, live como eu nunca vi igual, e principalmente de noite, né? Tem o dia inteiro, mas a noite é o pico das lives aí. Acho que até por isso às vezes o sinal no Instagram não tá colaborando muito, mas são muitas lives. E isso tem muito a ver, tem tudo a ver, né, com o momento que a gente tá vivendo, né, esse confinamento, essa quarentena, todo mundo em casa, muito tempo em casa, e acaba que a gente fica mais tempo conectado, sim, e isso tá resultando em uma mudança de comportamento gigante em vários setores, em vários segmentos. Muitas pessoas que nunca tinham feito aula online na vida, nunca tinham aparecido na internet, estão tendo que fazer isso, muitas por opção e outras porque não tem jeito. Ou ela vai para a internet agora para se comunicar com as pessoas, ou ela vai acabar sendo esquecida. Então, é isso que a gente está vivendo agora, tá mudando demais o comportamento das pessoas. Eu até fiz um áudio no Telegram, quem não está no canal do Telegram vai para lá, falando disso. Por exemplo, um professor que nunca ligou uma câmera. Como é que vai fazer agora nesse período? Ele tem que ligar, ele vai ter que ir lá, vai ter que se expor, vai ter que mostrar o rosto, vai ter que dar um jeito de fazer uma didática para que, mesmo não tendo o contato próximo ali, os alunos possam ser entendidos. Enfim, tem a galera aí que está correndo atrás, por força maior, outros porque querem, estão correndo atrás. E a gente também precisa entender que a gente eu sempre falo isso, quem me segue há mais tempo, eu sempre falo na nossa presença digital, sempre falo de gravar vídeo, sempre falo de aparecer. A gente precisa se adequar a tudo isso mais do que nunca, se a gente tem o interesse de manter nossas vendas, manter nossos negócios e até mesmo pra gente ter saúde mental, né, gente? Então vamos lá, então vamos entender o que é a tal da presença digital. Tudo e qualquer coisa que esteja relacionada ao seu negócio na rede online tem a ver com a sua presença digital. Então, o que acontece? É só rede social, presença digital? Não. Se você tem um site, isso conta com uma presença digital, as redes sociais, obviamente. Se você tem um blog, também é presença digital. Se você tem... Eu falei presença social, eu acho. Mas é tudo digital. Se você anuncia na internet, os seus anúncios também estão relacionados à sua presença digital e até mesmo as pesquisas no Google. Se alguém vai lá e coloca no Google alguma coisa relacionada, o ranqueamento ali, onde você aparece no Google, também está relacionado à sua presença digital. Logo, não é só redes sociais, tá? Acho que é importante a gente deixar isso claro. E calma que eu não tô falando que a gente tem que estar em todos os lugares, só tô dando um conceito para vocês entenderem que às vezes a gente fica tanto nas redes que acaba esquecendo que não é só isso, tá? Aí eu fiz uma pesquisa aqui, gente, procurei aqui na internet rapidinho, eu queria passar uns dados para vocês, tudo isso antes do corona. Olha só, eu vi aqui uma pesquisa feita pela Compre e Confie, que monitora 80% do varejo digital, e ela fez uma pesquisa e mostrou que o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, as compras online cresceram 35% no primeiro semestre de 2019. E uma outra pesquisa, essa da e-commerce, eu vi no site da E-commerce Brasil, foi feito pela NZN Intelligence, e mostrou que 74% dos consumidores preferem comprar online. Ou seja, são dados muito relevantes pra gente, que mostram muita coisa, mostram um potencial enorme aí de vender online. E, como eu te falei, esses dados antes do corona. Imagina agora que a gente está mais presente na internet. A tendência é que esses números subam muito. E a minha opinião é que isso não vai mudar, acabou o vírus, acabou o corona, se Deus quiser isso vai acontecer logo, a gente volta mais ou menos até a rotina de antes, mas no meu entendimento o mundo já mudou, muita coisa mudou e não vai voltar a ser o que era antes. E muitas coisas, eu acredito, um desses comportamentos que não vão mudar
é essa questão do consumo online, que já era uma crescente, agora mais ainda. E aí cabe também um parênteses importante, que eu até fiz hoje também, agora há pouco, lá no canal do Telegram. Tem gente que vai pensar assim, mas ninguém vai comprar em épocas de corona, ninguém vai comprar em épocas de vírus e tudo mais. Que a gente precisa entender duas coisas importantes. A primeira, isso vale para qualquer momento da vida. Vamos parar de julgar o bolso do outro com base no nosso bolso. De repente você, na sua vida, nas suas prioridades, não está incluso comprar determinados itens, fazer aquisição de determinados itens, principalmente agora. Não é item de primeira necessidade, então você precisa priorizar aquilo. Mas entenda que outras pessoas podem comprar. E se elas podem comprar, elas vão fazer isso. Então a gente para de achar que todo mundo está igual, que não está. E outra coisa importante que a gente precisa entender, que eu também falei isso agora há pouco lá no Telegram, é que o dinheiro do mundo, ele não diminuiu, ele não acabou. Ele não acabou, o dinheiro não fez, desapareceu. O corona não comeu o dinheiro. Ele está aí, ele está aí. Só que ele está girando numa outra velocidade, bem diferente do que a gente está acostumado. Ele não está chegando aonde ele tem que chegar, mas ele está em algum lugar. E cadê esse dinheiro? Tá na mão de algumas pessoas, tá? Nem tô falando dos gastos públicos e tudo mais, mas o dinheiro está aí, gente. Tá aí, o dinheiro do mundo não acabou. Então, entendam que tem gente que tem dinheiro, que essa situação toda não vai mudar financeiramente a vida, embora não seja a maioria da população brasileira, a gente saiba disso. Então, não se preocupe, não achem que vocês nunca vão vender, não vai vender mais, que tudo acabou por causa do corona, porque não é assim, tá? Tanto não é assim que eu mostrei pra vocês essa semana, todos os dias, quase todos os dias, teve 1 ou 2 dias, que eu mostrei que as pessoas perguntando pra mim se eu vendesse, se eu vendia. Gente, eu não vendo produto mais físico, eu deixo isso para as minhas alunas. Mas se eu vendesse hoje, fazendo uma campanha bem estruturada, eu não tenho a menor dúvida que eu venderia muito, mas muito mesmo. Principalmente porque estou vendendo um produto, a gente oferece um produto que está sendo muito necessário nesse momento. Eu moro num condomínio que tem 17 torres e cada torre tem 24 apartamentos. E uma maioria esmagadora tem criança justamente nessa faixa de idade que a gente vende mais. Se eu vendesse só aqui dentro desse condomínio, eu ia ganhar muito dinheiro. Porque aqui as pessoas são funcionárias públicas, ainda não sentiram grandes impactos financeiros na sua vida e eu venderia. Então, vamos entender isso, tá? Então esquece esse pensamento de escassez, entenda que a sua realidade não é igual a dos outros e que a gente tem a oportunidade de vender sim. E se a gente não procurar fazer isso também, não só pro bem do nosso negócio, como eu falei no início, vamos fazer pro bem da nossa saúde mental. Não dá pra gente ficar só sentada no sofá vendo as notícias, porque senão a gente vai ficar louca. Beleza? Então tá. Então, mostrei o resultado da pesquisa, a gente conceituou o que é a presença digital e agora eu quero dar uns passo a passo. Dani, tá, já entendi que eu preciso estar nas redes sociais, eu já percebi que as redes estão cada vez mais ativas, que eu preciso me colocar, mas como que eu vou começar? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, o passo 01, anotem aí, é definir aonde vocês querem estar. E aí eu tenho dicas pra vocês. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, aonde que sua marca tem que estar presente? Considere aonde os seus clientes estão. Então, vamos supor, você gosta muito do Pinterest lá. É uma rede social muito legal. É uma rede social. Vale a pena você estar ali? Seus clientes estão ali? Se você está naquela rede, você vai ter oportunidade de venda? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Outra rede social é o LinkedIn. É uma super rede aí bombada, mas tem a ver com o seu negócio? Os seus clientes estão ali? Tem que se pensar nisso. Então, quando você for decidir ou escolher, planejar onde você tem que estar presente, considere um dos primeiros itens é isso. Eu preciso estar aonde os meus clientes estão. Não adianta porque amo o Facebook,
tem que estar no Facebook. Se meus clientes não estão no Facebook, eu, Daniele, pessoal, eu não uso mais Facebook. Não uso, não posto nada ali, tá morto. Meu pessoal. Mas a Ana Ama está lá. Por quê? Porque as minhas clientes estão lá. Então não tem muito a ver se eu gosto ou se eu não gosto, tá? Eu fui resistente no começo com o Insta. Isso não pela parte do negócio, mas eu tava tão acostumada com o Face, né? Aí chega aquele negócio novo, causa aquela estranheza, eu falo, isso aí não passa pra nada. Mas hoje tô aqui, né? E gosto, e tem muito resultado, mas abandonei o Facebook, eu pessoal, mas eu sei que meus clientes estão lá, então eu tenho um canal lá. Então é isso. E outra coisa, você não precisa estar em todo lugar, você não precisa estar em todo lugar, principalmente no começo. Você não precisa ter uma conta no Instagram, outra no Facebook, outra no YouTube, outra no TikTok, outra no LinkedIn, outra no Pinterest. Cara, não dá. Defina a qual ou quais você vai querer estar presente. Eu já adianto aqui, Instagram hoje é básico, tem que estar. Facebook, avalia. YouTube, avalia, tá? Essas 3 são as principais, vale a pena você considerar e avaliar. As outras aí é caso a caso, tá bom? Vai muito também se você tem afinidade com a ferramenta, isso ajuda também nessa decisão, tá? Mas o passo número 1 é definir aonde você quer ou precisa estar. Tá bom? Então, se você tem alguém aí com alguma restrição de ter uma conta comercial no Instagram, de aprender a fazer stories, de aprender a mexer no Instagram, isso tem que acabar, gente. A gente vai ter que superar essa barreira para conseguir conversar melhor com nossos clientes, porque é lá que eles estão também, beleza? Definimos aonde devemos estar. O passo 2 é definir o posicionamento. Dani, o que é o posicionamento? Posicionamento é como você quer ser vista, ser percebida na sua rede. E isso tem muito a ver com o que a gente conversou na semana passada sobre a segmentação, o nicho. Porque quando a gente sabe como eu quero ser vista, é mais fácil. Então, quando decidi que eu ia só dar aulas, eu já tive vários resumos lá na bio do Instagram, já escrevi várias coisas, até achar como que eu queria ser vista. E hoje tem lá, aulas de artesanato para artesãs que querem melhorar, e blá blá blá. Então, como que você quer ser vista? Se você faz muita coisa, se você não tem um nicho definido, fica muito difícil você definir o seu posicionamento. Então, quando vocês forem pensar em como eu vou me posicionar, pensem nisso. Como que eu quero ser vista? Eu, Rinalva, quero ser vista como uma artesã que confecciona whitebooks e brinquedos criativos. Ponto. Aí, isso já te dá um direcionamento da forma que você vai se posicionar, a forma que você vai falar, tá? Como você vai se apresentar. Então, depois de definir onde você vai estar, você vai definir o seu posicionamento. Como que você quer ser vista e reconhecida na internet. Beleza? Feito isso, nós vamos para a definição do nosso nicho, do nosso avatar, a nossa persona. Quem são as pessoas que a gente quer vender? Quem é a pessoa, o meu cliente perfeito? Aquela cliente que eu fecho o olho e eu falo, nossa, a cliente dos sonhos, ela tem X idade, ela tem filhos, ela gosta de assuntos relacionados à educação, ela é criativa, ela é uma mãe participativa, ou ela é uma profissional da saúde muito empenhada, apaixonada pela profissão e está sempre em busca de se superar. Vocês têm que imaginar quem é essa pessoa. Tá para sair um vídeo aí no YouTube, aqui no IGTV, sobre persona. Isso vai ajudar muito vocês. Definir a persona é muito, muito importante. Por quê? Porque o próximo passo é definir conteúdo. E o meu conteúdo, ele tem que estar diretamente relacionado à minha persona. Então, se eu falo com mulheres de tal idade, a minha linguagem é outra. Se eu falo com mulheres mais velhas, a minha linguagem vai ser diferente, a minha abordagem vai ser diferente. Se eu falo com homens, eu falo de um jeito, se eu falo com criança, eu falo de outro. Então a gente sempre tem que estar ajustando a nossa comunicação, a nossa apresentação, a nossa linguagem, o nosso conteúdo com base no nosso avatar, na nossa persona, que são as pessoas que a gente tem interesse em vender, tá bom? Definimos, vou sempre estar resumindo, tá, meninas? Onde a gente quer estar, qual vai ser o nosso posicionamento, para quem que a gente quer falar
E aí nós vamos para a parte principal da nossa presença digital, que tem muito a ver com que a gente acaba não falando para não usar um termo muito técnico e assustar, mas são as nossas estratégias de marketing, tá? Quando eu sei com quem eu quero falar, eu tenho muito mais facilidade para definir o que eu vou falar. E aí, a gente vai entrar um pouco mais detalhadamente aqui no conteúdo, porque isso é o coração da parada toda. É por meio do conteúdo que você vai atrair as pessoas, é por meio do conteúdo que você vai engajar as pessoas e é por meio do conteúdo que você vai vender as suas peças. É fundamental que você debruce o seu tempo na sua estratégia de marketing, de divulgação, de como sua marca vai aparecer na rede online de uma maneira geral. E aí, falando em conteúdo, como eu já acabei de falar aqui, quais são as 3 funções do nosso conteúdo? Anotem aí: atrair, engajar e converter. A gente precisa criar postagens, vídeos que tenham essas 3 funções. E não é tudo junto, lógico. Um cliente que está me conhecendo pela primeira vez, nunca me viu, o ideal é que primeiro eu atraia ele. Que ele venha com base em algum conteúdo legal que eu postei, alguma coisa que eu ajudei, que interessou e ele veio. A partir do momento que ele chegou pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar esse cliente de mais informações, de mais conteúdos que ele goste, que eu ajude, pra ir criando um relacionamento mais próximo, estreitando o nosso vínculo, para que ele crie conexão comigo, confiança em mim, até chegar no momento que eu vou oferecer. Existem esses degraus, essa jornada que o cliente geralmente ele percorre. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Muitos de vocês aí não entraram no curso logo de cara, e eu também não fico postando conteúdo de conversão o tempo inteiro. Eu faço muito conteúdo de atração e muito conteúdo de engajamento. A venda, pra mim, ela acontece depois que vocês já trilharam o caminho. Ela acontece de chegar a gente no meio da venda? Acontece, óbvio, normal. Mas o meu processo é esse, tá? Eu atraio pra vocês primeiro, com o conteúdo que eu sei que vocês gostam. Eu procuro engajar, envolver, ter vocês comigo, ouvir o que vocês têm pra dizer, pra aí sim preparar vocês pro momento da venda. E é isso que a gente tem que fazer. Tá? É isso que a gente tem que fazer. O nosso conteúdo precisa ter essas 3 características, tá? Anotaram? Em atrair, engajar e converter. E aí, uma outra característica muito importante, que a gente falha muito, que as meninas no geral, vocês artesãs falham muito, e eu até me incluo também, porque eu também não tô arrasando não, que é a frequência, a consistência das nossas postagens, a consistência da nossa interação. E eu falo postagem, mas poderia ser, por exemplo, e-mail, poderia ser, por exemplo, mensagens no WhatsApp, que também é considerado uma rede online. Com qual frequência vocês estão conversando com as suas clientes? Com qual frequência você está criando conteúdo para atrair, engajar e converter? É muito importante. Aí, o que acontece na maioria de nós, né? Na vida normal, na vida real? A gente está tão envolvida na produção, a gente está tão ali no fazer a peça, que não sobra tempo para fazer uma foto legal, não sobra tempo para gravar um vídeo, não sobra tempo para fazer um post. E não sobra tempo pra nada. E tampouco pra fazer conteúdo, pra postar. Às vezes você acabou a peça, tem que entregar, você não tirou foto, você não preparou nada. E aí os posts acabam acontecendo uma vez por semana, uma semana tem dado dia, tem outra semana que não tem nenhum, hoje tem, daqui a 5 dias tem de novo. E isso não pode acontecer. A gente precisa ter uma consistência nas nossas postagens, no nosso relacionamento com nossos clientes. Então, se não dá para postar todo dia, vamos definir 3 dias da semana? Tá, eu vou postar segunda, quarta e sexta. Mas isso, gente, tem que ser religioso. Tem que ser religioso. A gente não pode afrouxar nesses aspectos. Então, tem que ir lá e fazer. Se são 3 dias na semana, são 3 dias na semana.
E depois em busca do 4º dia, do 5º dia, do 6º dia, do 7º dia. Defina os dias que vocês têm condições de fazer. Não precisa no dia da postagem fazer a postagem, se programa com antecedência e distribui isso. Eu já até dei uma dica aqui de um aplicativo que chama MLabs, que tem para celular e para computador, que você consegue programar suas postagens, inclusive stories. E tudo que eu tô falando aqui serve também para stories. Não precisa chegar no dia do stories, o que eu vou postar no stories hoje mesmo? Ai meu Deus, não tenho ideia nenhuma, socorro, alguém me ajude. Não precisa, você pode pensar antes e programar inclusive os seus stories. Um dia você tá inspirado, grava lá, faz vários stories e você agenda os seus stories também, tá? Então a consistência é fundamental. E nesses tempos, mais do que nunca, porque, gente, está todo mundo lá. A galera está produzindo conteúdo loucamente, porque a atenção das redes está super dispersa. Tem gente postando toda coisa toda hora. E se você não faz a sua parte, você acaba sendo esquecido, porque se você não fizer, o fulano, o Beltrano e o outro Beltrano vai fazer e vai chamar a atenção da sua audiência. Então, sejam bem criteriosas nesse sentido, de manter a frequência das postagens, principalmente nesse tempo. E busquem a consistência, busquem aumentar os dias, tá? Mas comecem com dias que vocês consigam fazer, até ir pegando jeito e vão aumentando isso, tá? Agora vamos falar de formato de conteúdo, que a gente está falando de conteúdo ainda, vamos falar de formato de conteúdo. E tipos de conteúdo. As pessoas, já falei isso várias vezes também, mas vou repetir, não entram na internet para comprar. Quando ela quer comprar, ela vai direto lá. Eu quero comprar um guarda-roupa. Eu vou lá, vou pesquisar nas Casas Bahia, no Ponto Frio, sei lá, em todas essas lojas aí. Mas quando elas entram nas redes sociais, que é onde a maioria das pessoas estão, ela não entra para isso. Ela entra para se divertir, ela entra para se relacionar, para ver, conversar com os amigos, para ver uma coisa legal, para rir, para se informar, mas dificilmente alguém entra no Instagram para comprar alguma coisa. Você entra para pesquisar até alguma coisa, mas para comprar é bem difícil. Então, quando vocês forem pensar nos conteúdos, pensando nos 3 pilares, atrair, engajar e converter, pensem também no que as pessoas estão fazendo na internet e tentem casar. Não é para só postar venda, ninguém aguenta. Pensem em outras coisas que vocês possam atender essas necessidades e sem ser chato, sem fazer venda o tempo inteiro. Sabe, vender sem vender. Como que a gente vende sem vender, Dani? Por exemplo, mostrando como que eu uso um brinquedo. Não preciso falar da venda no final. Olha, gente, esse brinquedo aqui a gente trabalha isso, olha que bacana, nananã. Uma outra forma de você ajudar, eu acho que quando você pensa em ajudar, o que eu vou fazer para ajudar a minha persona? As ideias vão vindo, vai facilitando, e isso é um tipo de conteúdo, quando você vai na linha do ajudar, que te ajuda muito. Ajudar ajuda muito. Porque as pessoas vão começar a ver, você tá lá, como eu dei aquela sugestão do kit quarentena, que tá para baixar a pastinha e a gente entregar para seus clientes. A ideia era justamente essa: ajude as suas clientes, ajude você ter recurso para ajudar a sua cliente. Quais são as dores da sua cliente, da sua persona? Como é que eu posso, com o que eu faço, ajudar? E então, quando tentem focar nisso, em conteúdos que não estejam relacionados só à venda, tem que ter venda, tá? Mas não é só venda. Outras coisas que as pessoas estão fazendo na internet e também focando em ajudar. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? Não cansem disso, porque isso gera muito valor e você acaba ganhando um espaço especial no coração da cliente. Ela lembra de você, que ajudou, que falou uma coisa legal, que deu uma dica bacana, que ensinou algo que ela não sabia, que resolveu um problema que ela não sabia. Então foquem nisso. Como que a gente faz isso, né? A gente tem 3 maneiras de fazer isso: vídeo, foto e texto. Geralmente a foto vem acompanhada do texto, né? Na legenda. Ou às vezes tem foto que fala por si só. Dessas três formas da gente conversar, a que dá mais engajamento, a que dá mais resultado sem dúvida alguma, vídeo. Vídeo conecta mais, prende mais. Quando eu vou procurar alguma coisa que eu quero aprender, que eu não sei na internet, gente, eu vou direto no YouTube. Eu não procuro no Google.
Eu só vou pro Google, texto, né, matérias ou alguma coisa assim, quando eu realmente não achei nada de útil no YouTube, nenhum conteúdo que seja relevante, bom, aí eu vou pro texto. Mas, a gente é assim, como é que vocês fazem as buscas das coisas de vocês? Pensem nisso. O vídeo, ele gera um resultado muito mais positivo do que outras modalidades. Mas as outras modalidades são muito importantes. E no nosso segmento de artesanato, foto fala muito também. Eu também já falei sobre isso aqui. Foquem, priorizem uma foto de qualidade. Se terminar uma peça tarde, a luz está ruim, não tira a foto. É melhor você não postar a foto do que você postar uma foto ruim, tá? Então espera o outro dia, se preocupe com o cenário, às vezes você não tem um fundo infinito. Inclusive eu já dei dicas lá no meu blog, que tá morto inclusive, de como tirar foto. Eu vejo que algumas meninas gostam de usar tecido, vai usar tecido, eu acho legal, mas passem o tecido, às vezes tem um lençol todo amassado. Passa, gente, porque a gente é visual e para algumas pessoas passa batido, para outras não. Então vamos pecar pelo excesso mesmo. O celular tá aqui, não consigo mostrar pra vocês, mas pra sair uma foto são 300 mil vezes que eu tiro daquela peça para poder sair uma que vai pro feed. E eu também não sou nenhuma expert em fotografia, eu faço o que eu consigo fazer. Então foquem nos vídeos e caprichem nas fotos. E falando em texto, o que eu digo de texto? Cuidem para erros gramaticais e erros de digitação. Comigo acontece, às vezes você tá ali, ó, e vai uma palavra errada, que você escreveu certo e vai errado. Às vezes a gente tá pensando muito rápido, tá digitando muito rápido e aí não tem concordância. Então escrevam, depois leiam, depois peçam para outra pessoa ler, porque às vezes a gente tá escrevendo, você tá viciada ali naquele texto, você não consegue nem enxergar se tem erro. Então cuidem de tudo. A primeira impressão é a que fica. E se você não cuida dessas coisas que aparentemente são detalhes, isso pode espantar uma pessoa logo de cara. Quem é que não gosta de chegar num feed bonitinho, organizado? Quem é que não gosta de chegar lá no YouTube e ver tudo organizadinho, na ordem, os vídeos com capinho? Meu, não tem, não tá ainda, não tá. É uma falha minha. Eu acabo priorizando outras coisas, mas eu tenho a noção e a clareza que é importante cuidar, essa é a nossa vitrine. Então a gente tem que zelar para que tudo saia da melhor maneira possível. Então é caprichar nos textos, é caprichar nas fotos e fazer vídeo. Vídeo a gente fica muito, porque eu não tenho a melhor iluminação, porque eu não tenho o melhor equipamento. Gente, feito é melhor que perfeito. E outra, quanto mais natural a gente quanto mais simples a gente mais verdade a gente passa. Então, tem que fazer relaxado? Não tem que fazer relaxado. Mas faça com o que vocês têm. As pessoas entendem isso. O importante é ser feito, é fazer, tá? Era isso que eu ia falar de conteúdo? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola. Frequência, técnica, já aproveitei, texto, foto, vídeo, stories, feed. Falei, mas vou reforçar. Explorem os stories e o IGTV. Eu tô falando mais de Insta, porque hoje as pessoas estão mais no Insta. Mas se você usa YouTube, conheça o YouTube, quais ferramentas que ele tem ali. Se você usa o Facebook, o que tem de bom ali que você pode aproveitar. Conheçam as ferramentas. E falando de Instagram, eu vejo pouquíssimas meninas, pouquíssimas meninas fazendo vídeo, que já é um problema, principalmente agora. Vocês estão vendo o que tá rolando de vídeo. E segundo, o IGTV hoje, ele distribui mais que o feed. Por quê? Porque o IGTV ainda ele não é anunciável, vamos colocar assim. Se você não consegue fazer uma propaganda para o IGTV, você consegue fazer uma propaganda para o feed, para que as pessoas que rolem no feed das pessoas, e você consegue fazer propaganda no Stories. Não sei o que, arrasta aqui, como vocês já viram minhas campanhas por aí. IGTV ainda não está sendo anunciável. Eles estavam testando, estão testando ainda, mas logo isso vai acabar. Enquanto ele não for anunciável, ele distribui mais. O que ele quer dizer com isso? Nem tudo que a gente posta
nossas redes chega nas pessoas que seguem a gente. Muito pelo contrário, é um número mínimo de pessoas. Então, o IGTV, ele está entregando mais, está distribuindo para mais pessoas que seguem você do que feed stories. Então, aproveitem isso, aproveitem. Se tem um conteúdo legal, tem que fazer um vídeo legal, bota no IGTV, criaturas. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Enquanto ele está distribuindo mais, a gente tem que aproveitar mesmo, explorar isso no máximo. Por isso que eu posto vídeo lá no YouTube e o mesmo vídeo eu posto no meu IGTV. Porque o IGTV está entregando pra caramba. E tudo isso que eu tô falando pra vocês tem muito a ver com a nossa identidade visual de uma maneira. Então você não precisa ficar toda vez pensando como que eu vou escrever, como que eu vou... Se você tem um modelo, você só precisa adaptar o modelo. Por exemplo, vocês olhem minhas fotos, é tudo o mesmo estilo. É sempre o mesmo fundo, é mais ou menos o mesmo estilo de foto. No começo eu usava filtro, hoje em dia eu não uso mais filtro, só uso a luz do dia. Porque isso me facilita a vida, eu não preciso ficar pensando como é que eu vou fazer, onde eu vou te fotografar, em que cenário, é sempre o mesmo. Resolve muito. Ah, Dani, então eu posso eu não posso ter estilo diferente de foto? Pode, mas isso vai te dar mais trabalho. E a gente tem que cuidar de várias coisas. É casa, é filho, é produção, é marketing, é orçamento, então tudo que a gente possa fazer para facilitar os nossos processos, vamos fazer. Então, cria um padrão de foto. As minhas fotos vão ser sempre de fundo branco, com um item do lado e mais um produto. Vai seguindo essa. Quando você cansar, você cria outro padrão. Essa é a maneira que eu encontrei que facilita a minha vida. E eu acho que vocês podem seguir esse modelo. Encontra um padrão e segue. A hashtag, usa as mesmas. Não precisa ficar sofrendo. Ah, que hashtag que eu vou colocar? Meu Deus, a gente perde um tempo danado com isso. Coloca lá os padrões. Faz uma pesquisa. Existe um jeito de você saber quais são as hashtags mais usadas, mais procuradas, as que são proibidas. Faça esse estudo para não ter problema. E depois usa as mesmas. Não tem problema. De vez em quando dá uma variada para ver se tem resultado legal. Mas a gente não precisa ficar sofrendo com algumas coisas, tá? O que dá mais trabalho nesse sentido é definir o que vai ser feito, tá? E aí, falando em definição, lembrei, era isso que eu ia falar. Pra gente ter uma forma mais fácil também de administrar esse conteúdo, facilita muito mesmo, é você ter linhas editoriais. Como assim, Dani? Qual a melhor maneira de você definir o seu e colocar em prática o seu conteúdo é você ter blocos já definidos. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou postar um vídeo mostrando como usar a minha peça. Toda quarta-feira eu vou eu vou sugerir uma leitura de um livro, de uma revista, de alguma coisa que vai ajudar a minha cliente. Toda sexta-feira eu vou dar uma dica de brincadeiras feitas ao ar livre no meu Instagram. Se você sabe que segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, você também não precisa ficar se matando. Você já se organiza, toda segunda-feira é isso, toda quarta-feira é isso, toda sexta-feira é isso. Stories também. Bom, toda terça-feira eu vou postar uma frase motivacional. Toda quarta-feira eu vou procurar uma piadinha, um meme, alguma coisa que tenha a ver, vou postar. Toda quinta-feira eu vou postar alguma etapa da minha produção. Toda sexta-feira eu vou fazer uma enquete, vou fazer uma pergunta. Se você tem definido, gente, a vida anda muito mais fácil. E aí, num dia só, quando você for fazer o planejamento, você consegue. Pô, um mês tem 4 segundas-feiras. Então, toda segunda-feira eu vou postar um vídeo, um texto, alguma coisa ensinando a brincar com alguma das minhas peças. São 4. Você faz os 4 de uma vez. Toda quarta-feira eu vou dar uma dica de uma leitura. Eu vou lá, eu vou ler os textos, vou procurar na internet os textos, vou pegar o trecho que eu vou colocar, vou fazer a referência. São 4 ou 5. Você faz os 4 de uma vez só e já deixa programado. Toda sexta-feira eu vou dar uma dica de uma brincadeira para fazer em casa. Um dia só eu procuro mais 4, 5 e faço. Olha só, você não precisa toda semana ficar afogada nessa produção de conteúdo. Como eu disse, a gente tem várias coisas para ser feita, não dá para ficar só nisso. Então, se você trabalha dessa maneira com linhas editoriais, funciona. E aí você começa com 3 linhas, aí você vê uma oportunidade de aumentar uma linha, bota mais uma linha editorial.
Bom, na segunda eu já faço isso, na quarta eu faço isso, na sexta eu faço isso. Vou colocar mais uma por enquanto, só uma. Ah, na terça-feira eu vou fazer uma promoção, eu vou falar de venda, eu vou vender. Aí você já faz os seus posts lá. O que você vai colocar no seu pitch de vendas? E assim por diante, você consegue ir aumentando de forma mais organizada. Nosso próximo item, que eu já perdi as contas aqui, acho que é o quarto, né? Sei lá. É monitoramento. O que é legal da gente estar na internet? Quase tudo, acho que tudo, você sabendo o jeitinho lá, a gente consegue monitorar. E como a gente está falando mais de Instagram e Facebook, primeiro, o Facebook, ele ali, quando você começa a fuçar no perfil comercial, ele te dá tanta informação, ele tem ali os dados de quem acessar mais sua página, se homem, se mulher, qual a faixa de idade, qual o horário que as pessoas engajam mais, interagem mais. O Instagram, a mesma coisa. Quem está no MLabs tem diversos detalhes ali que a gente acaba não explorando, em vez de usar aquilo a nosso favor. Por exemplo, você vai lá, começa a postar. Você percebeu que as postagens, o que você posta de noite tem mais engajamento, mais interação do que você posta de dia. Por que então você não posta só de noite? Ou por que você não testa mais? Às vezes você está postando uma coisa super legal num horário que ninguém está online. E como que a gente vai descobrir isso? Primeiro, tem as estatísticas que as próprias ferramentas dão para você. A gente não precisa quebrar a cabeça. Você vai clicar lá, fuça lá e tem todos os dados. Usem isso a seu favor. Então a gente às vezes fica quebrando a cabeça sem necessidade. Você tem um post que é muito incrível, posta no melhor horário. Como que eu sei o melhor horário? Primeiro, testando. Você vai ter que postar primeiro, várias vezes, em vários horários, para você conseguir, para a ferramenta te dar melhor informação. Então, no começo vai ter que testar mesmo. Depois que você entender o comportamento dos seus seguidores, das pessoas que te acompanham, você começa a se preocupar, você começa a seguir aquela tendência. Você viu que teve um tipo de post que rendeu muito mais comentários, que rendeu muito mais curtidas. Repete, remodela ele e repete. Se você consegue saber se está conversando mais com homem ou com mulher, de quais regiões. Essas ferramentas te dão muita informação e tá lá, tá tudo incluso. Então usem essas informações para poder conhecer mais as pessoas, entender o que elas gostam mais, entender o que elas gostam menos, os horários que elas estão mais online e tudo isso vai te ajudar a também a postar, a montar uma estratégia de conteúdo mais direcionada. E por fim, para a gente fechar isso, toda vez que você for pensar no seu planejamento de marketing, toda vez que você pensar na sua presença digital, seja ela em qual meio for, seja ela em qual formato, se texto, se vídeo, se foto, humanize a marca de vocês, humanize. Existem pessoas que estão por trás, que são vocês, e vocês precisam estar à frente disso. As pessoas precisam sentir que é o seu tom de voz, ainda que não seja a sua voz, que é o seu jeito de escrever, que é o seu jeito de fotografar. As pessoas compram de pessoas. Dificilmente a gente sai por aí comprando de quem a gente nunca viu, só em casos extremos. A gente busca referência, a gente pergunta para as pessoas: você já comprou de fulano? Você conhece Beltrano? Então, é importante vocês criarem essa conexão. E o bom disso, vocês se tornam únicas. Só você tem o seu jeito de falar, só você tem o seu jeito de se expressar, só você tem o jeito de produzir aquele livro, que pode ser 10, 20 iguais, mas o seu jeito, a sua característica vai ficar presente ali. Então humanizem. Ali é uma pessoa conversando, ali, ainda que seja a marca, ateliê, fulano de tal, é você que está ali.